Olá, eu sou o professor Valmir Soares Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Olha só, galera, tudo bem? Vamos continuar então no nosso curso de Noções de Administração Pública. Lembrando que nós estamos na aula 6, Licitações Públicas, Modalidades e Fases, e essa é a parte 5 da nossa aula, tudo bem? Estou aqui junto com vocês agora, lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora para se inscrever. Tem algum canto aqui embaixo, tem um quadradinho vermelho para se inscrever. E você também pode clicar em inscrever-se aqui mais abaixo do vídeo. Lembra de deixar o seu gostei no momento que você tiver gostado da aula. Isso ajuda muito aqui o canal e a mim principalmente. E me procurar nas outras redes sociais. Eu estou lá no Facebook e no Instagram também, além do meu site, que é esse que está aqui em cima. Então você fica à vontade para acessar. Muito conteúdo gratuito lá disponível para vocês, tá? Informo que na última parte, isso é o recado inédito. Na última parte desse vídeo tem um recadinho meu sobre o que fazer depois de concluir essas videoaulas. Professor, e agora? Já assisti o curso de Noções de Administração Pública, para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer a partir de agora? Então, eu falei em alguns momentos que seria possível a emissão de um certificado. Eu vou explicar na última parte dessa aula como é que vocês vão conseguir esse certificado, tá bem? Então fica por aí para esse curso e para os demais. Fica aí que você vai ser informado disso até o final. Então, falamos nas duas primeiras partes dessa aula sobre as modalidades de licitação instituídas pela Lei 8666. Tomada pela ordem, convite, tomada de preço, concorrência. Falamos também do convite, falamos aliás do concurso e do leilão, que são as modalidades de licitação instituídas pela Lei 8666. Lembrando, por favor, não cometa o erro de confundir o que é modalidade e o que é tipo de licitação, tá? Mas essas modalidades de licitação instituídas pela Lei 8666 seguiam um rito também estabelecido na Lei 8666, ou melhor, seguem um rito ainda estabelecido na Lei 8666, que são essas fases da licitação. Vou falar das fases da licitação e tentando caracterizar, colocar quais são o que é que acontece em cada fase, o que acontece em cada etapa do processo licitatório, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira fase da licitação é edital, é a publicação do edital. É o que inicia o processo licitatório em sua fase externa, porque, claro, existe uma fase interna em que primeiro é levantada a demanda da necessidade de aquisição de um produto ou um serviço e depois é organizado isso em edital e esse edital é publicado para que os licitantes tenham conhecimento e possam participar. Mas na fase externa, a primeira etapa, a primeira fase da parte externa da licitação é a publicação do edital. Temos em seguida a fase de habilitação, em que os licitantes que desejam participar da licitação têm que se habilitar, têm que apresentar os documentos que comprovam a sua capacidade de participar do processo. Temos a fase de julgamento, que vai levar em consideração o tipo de licitação e escolher a proposta mais vantajosa de cada processo licitatório. A etapa de classificação é aquela em que será posta em ordem, de acordo com os critérios estabelecidos no julgamento, qual a melhor proposta e qual a ordem das propostas melhores a partir de então. Para o caso eventual de classificação, nós podemos convocar segundos e terceiros colocados. A fase de homologação ocorre ao final, em que é estabelecido realmente quem for o licitante vencedor. E na fase de adjudicação é a entrega do objeto licitado ao licitante vencedor. Mas para que não fique só esses comentários superficiais, vamos fazer o seguinte: eu vou falar um pouquinho melhor de cada um dessas fases, desde o edital até a adjudicação, tá bem? Então vamos lá. Eu fiz comentários introdutórios sobre cada uma das fases, vamos falar um pouco melhor sobre elas agora. Edital. Chama-se edital o documento através do qual a instituição compradora estabelece todas as condições da licitação que será divulgada. Estabelece todas as condições da licitação que será divulgada, todas as características dos bens ou serviços que serão adquiridos. O edital tem que ser completo. O edital em licitação, inclusive, é entendido como algo que faz lei entre as partes. O edital, existe um princípio de licitação, inclusive,
Princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que estabelece a obrigatoriedade de seguir o edital à risca, de modo que qualquer ocorrência divergente do que consta no edital é passível de a nulidade do processo, nulidade da participação de algum licitante, inclusive. Ainda sobre edital, a correta elaboração do edital e a definição das características dos bens ou serviços pretendido pela administração são essenciais para a realização de uma compra ou de uma contratação. Volto a dizer, o edital faz lei entre as partes, o edital tem que conter tudo que é relevante para a administração. Caracterizar o objeto a ser adquirido, caracterizar a obra a ser realizada e mesmo quais serão as condições para a escolha da proposta. Lembrando que o julgamento tem que ser objetivo e que tudo que se for exigir tem que se colocar no edital, pois se uma exigência for solicitada para além do que consta no edital, essa exigência é nula de pleno direito, ok? Sobre a habilitação, depois de publicado o edital, contendo todas as informações que são de extrema relevância, a habilitação é a fase em que se verificam as condições do licitante. O edital estabelece quais são as condições para participação. A habilitação vai analisar a documentação. É na habilitação que se analisa a documentação dos licitantes que desejam participar e se verifica se eles têm ou não condições de participar pelo atendimento ou não daquilo que está descrito no edital. Então, na fase de habilitação, é a fase que se verifica as condições do licitante. Para que o licitante seja habilitado, ele deve ter condições econômicas e financeiras para a execução do objeto da licitação. Espera-se do licitante que ele esteja em dia com suas obrigações fiscais. Inclusive, as obrigações fiscais têm que ser mantidas da fase de habilitação até todas as etapas de execução da despesa, empenho, liquidação e pagamento. As condições da habilitação e exigência da norma também é que as condições da habilitação sejam preservadas até a conclusão da realização do contrato, dos serviços ou da entrega do material. Então, todas as condições que exigidas na habilitação devem ser mantidas até o fim da execução do contrato, pois a falta de manutenção dessas condições, fiscais especialmente, podem gerar a anulação do contrato de maneira unilateral, pela administração contra o contratado. O licitante deve e tem que estar de acordo com a legislação trabalhista. Para participar da licitação, o licitante deve provar que tem condições técnicas para execução do objeto da licitação. Em algumas licitações de maior complexidade, inclusive, é exigido um documento de capacidade técnica que comprove que o licitante tem mão de obra ou materiais suficientes e até mesmo conhecimento técnico, know-how suficiente para executar aquele serviço para o qual foi contratado. Em especial, obras de grande vulto e contratos de grandes valores, é exigido do licitante que ele apresente comprovações de que ele tem condição de iniciar, continuar e concluir o objeto que está sendo contratado. Sejam condições, em primeiro lugar, ele tem que ter a regularidade fiscal, em segundo lugar, ele tem que ter capacidade financeira e competência técnica para executar o objeto para o qual foi contratado, mesmo sendo uma licitação do tipo menor preço, se for o caso, ou melhor preço, uma interpretação mais moderna, ainda há de se exigir documentos que comprovem a sua capacidade de realizar a obra, não se confundindo com melhor técnica, mas só que ele tem condições técnicas de realizar, já que melhor técnica é outro tipo de licitação. Na fase de julgamento, logo após a habilitação, na terceira fase licitatória acontece o julgamento. Nessa fase, se verifica o produto ou serviço oferecido pelos licitantes está de acordo com o que foi estabelecido no edital. Se o licitante, os licitantes participantes, ou nesse caso, todos os que foram habilitados, não todos que procuraram participar do processo, mas todos aqueles que apresentaram as suas condições de habilitação, depois de verificada comprovação da regularidade fiscal, das regularidades trabalhistas e da capacidade técnica, além do suporte financeiro e econômico, se ele apresentou um objeto de acordo com o que o edital estabelece. Esse julgamento
vai analisar quem melhor atendeu o quesito de tipo de licitação, não deixando de lado o cumprimento estrito do que está determinado no objeto do processo licitatório. A classificação, após o julgamento de todos os licitantes que foram habilitados, se eles atendem ou não às condições solicitadas no edital, a classificação é a fase em que se analisa as propostas comerciais dos habilitados e julgadas nas fases anteriores, sendo subdividida em 2 grupos diferentes. Nessa etapa, se distingue os classificados dos desclassificados, para fins de convocação dos demais licitantes, se fracassada a relação com o licitante vencedor, claro. Feita a habilitação, habilitado um grupo de licitantes, analisadas as propostas na etapa de julgamento, na fase de classificação e com base no resultado do julgamento, alguns licitantes serão desclassificados e entre os classificados, os classificados serão colocados em ordem. Ordem esta, lembro, que deve seguir critérios objetivos estabelecidos no edital. Não pode haver favorecimentos nem subjetividade num processo licitatório. Depois de classificado, ocorre a homologação do processo licitatório. Na homologação, acontece a verificação para se ter certeza se o processo licitatório ocorreu de acordo com todas as regras legais e com o edital, que também faz lei entre as partes. Caso venha a ser verificada a comprovação e comprovado que tudo esteja certo, é aprovado o processo. É o que se considera a fase de homologação. E a adjudicação do processo licitatório não é nada mais do que a última fase da licitação. E nessa última fase, depois de transcorrido todo o trâmite licitatório que acontece nas fases, que antecede a fase de adjudicação. Na fase de adjudicação acontece a entrega do objeto da licitação ao vencedor, seja a realização de um serviço de limpeza, o prédio é entregue ao controle do licitante vencedor. Se é para a realização de uma obra num terreno, esse terreno, as chaves do terreno simbolicamente são entregues aos licitantes vencedores, seja pela entrega de um material, é dado ao vencedor o acesso ao ambiente da repartição para que ele entregue o bem para o qual ele foi contratado e após ter vencido o processo licitatório. Essa era uma aula mais curtinha para falar das fases e vamos agora a algumas questões que já foram cobradas em concurso público. Lembrando que a diferença o entendimento dessas fases é extremamente relevante para que a gente vá no estudo do pregão, entender qual foi a grande inovação que o pregão promoveu em relação a essas etapas, a essas fases. E o que eu posso adiantar é que o pregão promoveu uma inversão de fases, buscando maior celeridade e maior eficiência da administração pública. E eu vou guardar o resto para a aula do pregão, que já é a próxima. Então, a administração pública, e aqui vamos ler a questão para resolver. A administração pública poderá exigir, no ato da convocação da licitação, que os licitantes possuam sede ou domicílio no local em que será realizado o certame. E aí, é uma exigência razoável e lógica exigir que o licitante possua sede ou domicílio no local onde será realizado o certame? Não, é uma exigência desproporcional e regra geral, a menos que exista alguma especificidade muito grande, que eu não consigo nem enxergar uma possibilidade nesse momento, mas é uma exigência desarrazoada se solicitar que os licitantes tenham sede ou domicílio no local onde será realizado o certame, já que isso não é uma condição que promova ou impossibilite a participação dos licitantes, bem como a realização do objeto. Lembra, os critérios têm que ser objetivos, mas também tem que gozar de razoabilidade e proporcionalidade, tá bem? A modalidade de licitação corresponde ao procedimento utilizado para conduzir o certame. Tipo de licitação é o critério de julgamento que será utilizado para selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Questãozinha muito boa que confronta o seu conhecimento entre o que é modalidade e o que é tipo de licitação, e a questão tão bem escrita e completamente correta. Modalidade diz respeito ao procedimento e tipo diz respeito ao critério de julgamento. Eu até falei isso em outra aula, na aula 5, onde eu falo dos tipos de licitação. Então, está completamente correto, está absolutamente correta essa interpretação. Modalidade é procedimento, tipo é julgamento, tá? Vamos seguir. Temos mais uma questão para analisar
Em atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório que eu comentei nessa aula, o edital, caracterizado como lei interna da licitação, vincula tanto a administração quanto os licitantes. Aí aqui um pouquinho de conhecimento do juridiquês. Vincula quer dizer torna obrigatório, exige que seja feito dessa forma. Vincula a administração e licitantes quer dizer que o edital ele cria obrigação para as duas partes. Tá certo isso? Tá perfeito. O edital faz lei entre as partes. Se a administração exigir algo que não está no edital, nulo de pleno direito será esse ato. Se o administrado não cumpriu o que o edital exige, ele estará desclassificado automaticamente. Tá? Então, cria sim, vincula ambas as partes. A licitação será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento subjetivo. Questão completamente errada, por conta da última palavra, pessoal. O resto está todo corretinho, está todo certinho. Processo, conformidade com os princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa. Podia colocar celeridade, eficiência, vinculação ao instrumento convocatório, impessoalidade já tem, ampla concorrência. Aí, só que no final me empurraram um julgamento subjetivo. O julgamento não pode ser subjetivo. Licitação pública não dá possibilidade de julgamento subjetivo. O julgamento tem que ser objetivo e por isso a questão está errada. Terminamos aqui. Muito obrigado por assistir mais essa aula. Espero encontrar você nas próximas. Está quase acabando esse nosso curso de noções de administração pública. Vejo você daqui a pouquinho na próxima aula. Grande abraço, bons estudos e até já.